Paulo, junto com o Palmeiras e outros clubes, estão cada vez mais próximos da Liga Forte União, por conta de uma ruptura com o Flamengo, porque o Flamengo quer ser o clube que tem uma disparidade financeira com os outros. Isso significa que os clubes estão pensando em fazer uma nova liga e o Flamengo ou aceita os termos de todos os clubes ou o Flamengo seria excluído dessa liga. A gente sabe que o Flamengo é o time de maior torcida do Brasil, mas o Flamengo não existe sem os outros clubes. Não existe um campeonato em que só o Flamengo jogue. Não existe um campeonato que o Flamengo joga. A Leila Pereira, ela foi irônica, obviamente, mas ela falou uma coisa que é verdade. O Flamengo vai fazer o quê? Ele vai jogar contra o Sub-20, eles querem ter a TV deles, eles querem ter a mídia deles, eles podem ter o campeonato deles. Eles jogam entre o Sub-15, 13, 17 e o profissional e fazem um campeonato entre eles, ou eles jogam só contra, como eles próprios disseram, Volta Redonda, alguns clubes muito menores, mas eles não vão existir sem São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Internacional, Grêmio, que graça teria o campeonato sem esses times na grande verdade. A gente sabe que a gente valoriza o nosso clube, eu também quero valorizar o São Paulo, mas que graça teria se você não tivesse os grandes clubes disputando o torneio. Faz sentido. Já tiveram essa experiência com a Liga União lá, com a Copa União em 87, foi uma merda. Eu era muito criança na época, mas depois que cresci e vi o formato, você vê que é efetivamente uma bosta. Não tem nenhum sentido você fazer um formato desse. E o Flamengo está aí cada vez mais se afastando. O BAP, ele disse internamente no clube que vai até o fim, só que esse até o fim está gerando uma reação que ele não esperava. Ele está unindo antigos inimigos e os antigos inimigos hoje estão dispostos a ir até o fim contra ele. E aí, amigos, vocês sabem como é que é o buraco quando começa a briga, esse racha entre os clubes no final das contas. E eu acho que nessa briga, apesar dos flamenguistas não quererem admitir, o Flamengo está por cima da carne seca hoje, tem dinheiro, está brigando, está fazendo as coisas, cuidado. Você pode ser grande, mas você não é maior do que os outros, sei lá, 60 clubes brasileiros que fazem aí Série B, C e D, e a A também junto, para fazer as coisas. O Casares ontem ele falou sobre uma mudança, sobre um estudo que eu vou dizer para vocês, eu não tive nem vontade de falar, porque eu falei do Fidica no passado, falaram que era cortina de fumaça, falei depois do Marinax, também falaram que era cortina de fumaça, do FIP, do fundo agora, tudo que se fala, tudo que eu falo, no final das contas, se torna aí cortina de fumaça. Então dizem que é cortina de fumaça, então eu prefiro nem abordar, e como é um estudo, eu nem quis falar porra nenhuma, o Casares resolveu falar, porque tem uma razão política, porque ele quis movimentar realmente internamente dentro do clube, para mostrar para os conselheiros que ele realmente está afim de fazer uma mudança e quer fazer uma transformação. E aí eu vou dizer para vocês o seguinte: se vai acontecer ou não vai, eu digo para vocês que eu nem acredito que vá. Eu não vou ficar aqui iludindo ninguém, eu não vou compactuar com alguma coisa. Por exemplo, o negócio do Diego Fernandes que falaram. Eu fui o primeiro a desmentir, liguei para o Casares, falei com ele, botei aí para vocês no domingo mesmo, 5 minutos depois que a informação saiu, dizendo que não era real, que isso não era uma coisa que estava sendo discutida para acontecer. Hoje que tem a discussão do FIP, e fala assim, mas Anqueta, existem interessados no São Paulo? Existe. A própria Galápagos tem interesse, junto com a Outfield, de encampar o São Paulo como SAF. O Marinax tem interesse. O Casares teve consulta do grupo que comanda o Mônaco, isso num período um pouco mais para trás. Tem outros grupos, o próprio Ferran Soriano, que é o cara do City, já teve interesse lá atrás no São Paulo. Então, assim, tem muitos grupos. Parece que o dono do Liverpool também, através de um intermediário, já chegou a procurar pessoas do São Paulo. Cara, sim, só que é um negócio tangível, um negócio factível para o curto prazo. Não me parece que sim. Eu até torço para que fosse, sim. Eu adoraria que fosse, mas não acredito nisso. Eu sempre disse, eu quero e sempre quis que o social do São Paulo se foda. O social do São Paulo, eu quero que se foda. Sempre falei isso. O social do São Paulo é a razão do São Paulo ser, é a base de sustentação desse feudo. Tudo que acontece de errado no São Paulo é o que acontece nesse feudo. Então, o que mudaria, efetivamente? Então, hoje, o cara ele quer brigar para ser diretor do biribol e da bocha, ele quer controlar a agenda da churrasqueira, porque ali ele consegue fazer as amizades e conseguir as influências que ele quer para poder fazer. Então, os caras brigam para ser diretor do futsal, o cara briga para ser diretor do tênis de mesa, o cara briga para ser diretor de porra nenhuma. Porque é interessante para ele, porque ele vai ter um grupinho ali, pelo menos, e ali dentro desse grupinho ele vai juntar alguns votos, e dentro desse grupo dele ele vai juntar os amigos dele, e ele vai juntando os nichos. Aí você tem o nicho aqui. É como se fosse as cidades, aí você tem os bairros, subbairros, compara assim desse jeito, de uma forma do grosso modo.
E aí você tem ali como se fosse um subprefeito. E aí você vai juntando esses grupos e você tem o controle total. Aí você chega na cabeça que é o controle do social, que o Dedé faz um bom trabalho no social, isso é evidente, todo mundo reconhece, até inimigos dele me dizem isso. Mas isso, obviamente, acaba se tornando uma ferramenta política, gente. Não dá para se iludir. Acaba se tornando uma ferramenta política. Eu vou mentir? Eu já trouxe o Dedé aqui no canal, já falamos sobre isso. O social, ele é superavitário hoje. Porque o social é uma máquina de pessoas, de fazer dinheiro. Um título do clube hoje custa 100 mil reais, gente. Custa 100 mil reais. Ele é excludente. Isso se torna cada vez mais um field. Para você entrar, hoje você não consegue achar título para comprar. O Clube Social de São Paulo está extremamente valorizado patrimonialmente. Então, os esportes amadores, como o Casares falou, o social, etc., se ele se separa, você para essa briga do cara. O cara vai querer brigar para ser diretor do biribol e da peteca a troco de quê? Não vai adiantar nada, porque isso não vai fazer diferença na vida do cara. Então, o cara ir para o clube hoje para comer um churrasco, o cara para ficar lá no final de semana fazendo as coisas, muita gente vai lá para fazer política, para fazer voto, para se fazer presente, para fazer as coisas, para comprar boné, distribuir camiseta, distribuir brinde, faz festinha, investe, dá não sei o quê, faz isso, faz aquilo, porque isso é a máquina que movimenta a política do São Paulo. Isso acabaria. Eu sei que para você que está do outro lado, você fica revoltado, você fica puto. Eu já te falei para vocês. O resumo para mim é: eu quero que o social se foda. Essa mudança ela é absolutamente fundamental, mas sabe quantos anos eu ouço isso? Acabei de falar para vocês desde a época do Juvenal. Só que quanto mais enraizado no poder eles estão, mais eles querem manter o sistema, porque o cara fala assim, porra, eu passei a vida inteira me submetendo a esse sistema, agora que eu estou mais alto, estou melhor e mais poder, eu vou abrir mão disso. Isso é uma comprovação para vocês tão grande de que a própria Independente e a Dragões da Real, que são organizados de São Paulo, tem pessoas representantes dentro de sócios, cara. Porque isso aproxima e dá mais força política para eles dentro do clube. Porque é a razão da força e estrutura política do clube hoje. Então, se você acha que os conselheiros, não sei o quê, mas os sócios também não veem com bons olhos essa separação, porque senão tudo que eles viveram a vida inteira e toda a chance que eles têm de participar da parte politizada do São Paulo, eles vão perder. Então, o cara que diz para você, se você chamar um sócio, eu quero ver aqui, publicamente. Então, tá aqui gravando o vídeo. Eu quero ver um sócio vir aqui e ele participar da política do São Paulo, porque a maioria diz que não participa e participa, escondido. Eu quero ver ele participar da política do São Paulo e vir aqui comigo no meu canal, tá aberto. Venha, venha e você me acha fácil. Quero que você esteja aqui comigo, topo uma live com você, para você dizer com todas as letras que você abomina o sistema do São Paulo, você quer o fim desse sistema do São Paulo e que você vai votar frontalmente a favor numa mudança, numa assembleia possível dentro do clube e que você vai juntar pessoas que você vai lutar para essa separação social da política do São Paulo. Eu quero ver essas pessoas colocarem a cara, o nome e frontalmente dizerem isso. E não adianta falar que vai falar assim, não, eu votaria a favor se fosse. Não, tem que lutar por isso, tem que fazer campanha. As pessoas não vão fazer, sabe por quê? Porque senão elas limam elas mesmas, elas cortam o calcanhar de Aquiles delas, elas tombam no chão politicamente e encerram qualquer tipo de chance ou força interna dentro do clube para fazer isso. Desde pessoas da oposição, ou dita oposição, ou pessoas que mais reclamam do sistema político. Mas é fácil reclamar. É fácil reclamar, você fazer isso e você pedir que mude o sistema, mas você não fazer absolutamente nada para que ele mude. O Casares colocou essa bola aí, quicando para as pessoas chutarem. Vai acontecer a mudança? O São Paulo pode se transformar numa SAF? O que mudaria? O São Paulo se separaria do social, efetivamente, teria o controle totalmente separado como uma empresa, 100%, é o modelo do Bayern, por exemplo, para quem perguntar, você pode pesquisar o modelo do Bayern de Munique, e o modelo, a parte dos esportes amadores e do social ficaria à parte. Não teria mais influência. Então, o social estaria morto na participação política do São Paulo. Que seria uma empresa com CEO, com profissionais, como uma empresa qualquer, essa que você trabalha. Até empresa estatal tem isso, mas é uma empresa. E aí a empresa responderia única e exclusivamente por ela. O Fortaleza fez isso, mas tem 2 anos, 3 anos aí, não conseguiu fazer absolutamente nada nesse modelo. É o modelo do Bayern. O do Bayern é o modelo mais bem sucedido. É o modelo que o São Paulo deveria se fiar e deveria olhar. Se isso vai ser uma realidade, uma ilusão, meus amigos, não sei. Mas que, de fato, esse é o caminho para você fazer, que todo mundo fala, tem que virar SAF, esse é o processo. Agora, o processo melhor que seria o São Paulo se transformar numa empresa
e fazer o aporte para que uma pessoa totalmente profissional e fora desse grupo de conselho, etc., assumisse. Isso vai acontecer? Dificilmente. O que deve acontecer? Digo para vocês, vamos imaginar que isso avance. Foi uma das conversas que eu tive com algumas pessoas. Vamos imaginar que avance, sai o FIP, sai não sei o quê, o próprio Capello falou, mas isso pode atrapalhar o processo da SAF de Cotia, de futuramente você virar SAF. Pode, se você se fingir de bobo ou ingenuamente não enxergar o que está acontecendo, que é o processo que está sendo montado para que a Galápagos possa assumir o São Paulo. E eu dei essa pausa de propósito, para que você reflita sobre isso. Tem muita gente interessada, mas a Galápagos tem não só interesse em botar esses 250 milhões, que pode virar 350 em Cotia, para esse período, com relação à instituição São Paulo, na parte de Cotia, como eles têm interesse do São Paulo ver e se transformar numa SAF, tanto que a Outfield ela tem experiência nesses processos, já fez isso com outros clubes, e tem grande olhar para isso no São Paulo. Então, não se iluda. Isso tem uma conotação maior, isso tem uma visibilidade mais ampla e você tem que enxergar no cenário macro para que as coisas funcionem. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E a gente estava comentando ontem aqui, e principalmente você, meu querido Paulo do Vale, tá ótimo. Uma torcida que vai lá e que cobra, de uma certa maneira, uma coisa que não cabe muito no entendimento daquilo que se espera de um grande clube como o São Paulo, um time que saiu do Paulista, um time que saiu da Copa do Brasil, um time que saiu da Libertadores e que largou o brasileiro para tudo isso e não conseguiu. Então, os erros do São Paulo é o seguinte: primeiro, contrataram jogadores que nunca foram protagonistas fora do país. Contrataram jogadores que só se machucam. Contrataram jogadores que só ficam no departamento médico 6 meses. Um 179 e outro 183 dias, né? Contrataram 2 jogadores que não jogam junto há 6 meses. E passaram uma imagem e quis passar uma coisa pra mídia, e a mídia São Paulina quis passar uma coisa que São Paulo é muito forte na Libertadores, mas esqueceram que as classificações do São Paulo foram bem, sabe, no tacho. Bem no tacho. E aí, quando enfrentou um timinho melhor, que é o LDU, perdeu os 2 jogos. Os 2 jogos. Perdeu os 2 jogos. Muito bom. Perdeu o primeiro jogo de 2-0 e perdeu aqui em casa de 1. Perdeu de 3-0. Então a incompetência do departamento amador do São Paulo não é das pessoas que estão lá. São das pessoas que estão no CT. Por quê? Porque se tivesse gente no CT que olhasse o Alan Barcelos do Sub-20, o Altair, o Biasotto, se realmente desse a importância pro CT do São Paulo, o São Paulo não precisava contratar esses jogadores pagando 5 milhões. Os caras ficaram 6 meses, gastaram 25 milhões com esses 2 jogadores. E aí precisa vender jogadores pra pagar eles mesmo. Não é muito louco? Aí o Luciano foi crucificado, foi o cara que foi crucificado em relação ao Bruno Bilhote chamando, Paulo do Vale, porque ele perdeu os gols, certo? Mas é só ele que joga? E zagueiro, goleiro, o cara, o Lucas Caleri, que machucou, departamento médico do São Paulo, que fica sempre na berlinda, e assessoria do São Paulo, que sempre leva os jogadores para dar entrevista aonde? Na Zona Mista. Não, na ESPN. Ah, na ESPN. É, quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. E por que não foram falar das desclassificações lá? Por que não foram entrevistados para mostrar isso? E outra coisa, nada contra a ESPN, que eu adoro. Tá? Então, se uma assessoria tem essa visão, qual é a visão da verdade? Qual é a visão da verdade? A visão da verdade é informar o tanto que os jogadores machucam. A visão da verdade é porque que o Lucas ficou 6 meses sem jogar e agora é reserva de 10 minutos. A visão da verdade é porque que alguém falou que o Oscar ia jogar
e ele tava treinando, e aí veio o treinador e fala, não, ele não tá apto a jogar futebol, porque se ele tomar uma pancada na costela, ele não consegue sobreviver. Aí tem que vir um treinador, depois de uma derrota, ele falar isso. Acho que a única coisa boa que saiu no São Paulo esse ano, eu não gosto de falar muito de mim, não. E dificilmente eu falo de mim. Dificilmente. Até na minha casa. Cara, se não fosse eu, o Ferreirinha não fazia 7 gols. Se não fosse eu, o São Paulo não tinha ganho os jogos que fez com o Ferreirinha. Cara, é muito louco isso, né? E ontem quase ele fez o gol. Que a bola bateu na trave. Tirando a única jogada de um clube como o São Paulo. Aí, vocês aí que são do São Paulo. Aí agora, a batida do São Paulo qual é? Mandar o Belmonte embora, não é? Isso. E isso vai resolver o quê? Nada. Então, aí, alguém sabe o que acontece lá no Amador? Alguém perguntou pro Zete, que é outro cara também, que quando trabalha, eu gosto de você, Zete, mas se não tiver também, se quiser ficar bravo, pode ficar. Pô, qual a ideia, irmão? Você trabalhou no Amador, você foi de lá, você é um dos maiores ídolos da história do São Paulo. Pô, você não tem voz pra dar pau em ninguém, não, irmão? Você não tem voz pra falar pros caras que eles têm que fazer, tem que olhar o departamento amador, buscar isso de uma maneira diferente? Será que vocês não tinham que escutar o Altair? Por que vocês não escutam o Altair no Biasotto? Por que vocês não escutam o Alain Barcelos, que é o técnico do Sub-20? Mas não, né? Aí vocês contratam quem? Rigoni. Joga porra nenhuma. Joga porra nenhuma. E botou ele de lateral direito. Você acredita isso? E o São Paulo contratou um lateral que chama Mailton. Então por que eu contratei o Mailton e eu coloco o Rigoni pra jogar de lateral direito, o cara que é centroavante? Mas que história é essa? Que visão é essa do São Paulo? O que vocês estão fazendo com o São Paulo é a mesma coisa que o Corinthians está acontecendo com o Corinthians. Tem diferença nenhuma. Só que o Corinthians tem uma visão, uma coisa diferente. O Corinthians tem Breno Bidon, o Corinthians lança Guinegão, o Corinthians lança Pedro Choca, o Corinthians lança Moscardo, o Corinthians lança Murilo, o Corinthians lança Robert Renan que tá voando. Robert Renan que tá voando no Vasco. O São Paulo lança quem, ultimamente? Quem joga no São Paulo do Departamento Amador? Fala um. Quem que foi campeão da Taça São Paulo? Que teve uma menina no aeroporto, Léo Orlando, e ficou me enchendo o saco, mas como ela é menina, como é mulher, eu não mandei ela pra puta que pariu por causa disso. Se fosse qualquer homem, meu irmão, saia na mão. Mas eu respeitei, porque é mulher, porque é menina. Ah, São Paulo ganhou de 3-1, depois ganhou de 3-0 com ele, não foi? Foi. E quem que tá do São Paulo, que foi campeão da Taça São Paulo de Júnior, é titular do Corinthians? Ó, do São Paulo. Não, titular do São Paulo, me perdoe. O Lucas Ferreira tava naquele time e foi vendido. Não, tá. Mas venderam todo mundo. Vendeu todo mundo. Ninguém é o titular. Mike tá aí ainda. Ninguém, filho. Mas não é titular. Ninguém, filho. Ninguém. Vamos lá. O que o São Paulo fez do Paulista? São Paulo caiu na semi pro Palmeiras. O que o São Paulo fez na Copa do Brasil? Caiu pro Atlético na segunda divisão. E o primeiro jogo tava 2-0, tomou 2-1, foi pros pênaltis. E aí o que aconteceu na Libertadores? Caiu pra LDU. Mas antes do LDU? Atlético Quase Nacional. não passou do Nacional. Então como é que vocês podem ser tão canalhas de achar que vocês estão bem? Como é que vocês podem mentir tanto assim? Como é que a torcida, como é que a imprensa compra uma ideia tão fictícia dessa? Uma idiotice dessa? Como é que vocês podem não dar pau no Lucas? Ah, mas no Yuri Alberto o Neto dá, né? Ah, no Yuri Alberto todo mundo fez programa de televisão, né? Sport TV, Rede TV, Donos da Bola, Jogo Aberto, Globo Esporte, todo mundo. Alguém fez uma porra de uma entrevista pra mostrar o que o Lucas e o que esse Oscar fez? Só os donos da bola, irmão. Que botou os nomes, que botou os números, que botou os jogos. Porque é fácil, né? Aí a gente vê quem é jornalista bom e quem é jornalista ruim, né? Porque é inadmissível um clube que deve 1 bilhão estar numa situação como essa. E vai piorar.
E vai piorar. São Paulo e Fortaleza, Oscar e Marcos Antônio estão de volta ao São Paulo. Os dois estão relacionados para o compromisso contra o Fortaleza, viajam com a delegação que vai para a capital cearense e estarão disponíveis para o técnico Hernan Crespo. Ainda não dá para saber muito sobre a condição do Oscar começar entre os titulares, a expectativa realmente é dele ficar no banco de reservas. Existe já um otimismo por parte do Marcos Antônio, dele sim, quem sabe, começar a partida entre os titulares. Marcos Antônio que tem feito muita falta a esse time, né? Por mais que o Ilide fale que eu critico, o Marcos Antônio é mentira, tá? Não acredita em fake news. Eu adoro o Marcos Antônio, é um grande jogador e talvez seja um dos principais motivos para o São Paulo não estar tão bem dentro de campo, porque ele é o motorzinho desse time, ele que faz esse time jogar. Já o Oscar, depois das 3 lesões nas vértebras, tá de volta, tá treinando bem, desta vez tá participando normalmente com o grupo, depois da explicação do técnico Hernan Crespo sobre a sua não utilização. Agora ele vai para o jogo e estará entre os relacionados e poderá agora ajudar o São Paulo Futebol Clube. Trouxemos o lado positivo, bora para as baixas. O Alan Franco está fora por conta de uma sobrecarga muscular, não viaja com o elenco, fica em São Paulo. Do que a gente conversou previamente com algumas pessoas, ele deve estar disponível para o compromisso contra o Palmeiras, então não deve ficar muito tempo de fora. Lucas Moura também está fora, e aí é muito mais uma questão de cronograma. A gente sabe que o Lucas Moura não está a 100%, não está na sua plenitude física, então o Crespo vai fazer uma dosagem de minutos para o jogador. O São Paulo tem a informação de que a Arena Castelão é um dos campos do futebol brasileiro que nem sempre estão regulares. Então não faz sentido, na visão do técnico Hernan Crespo, da sua comissão técnica, levar o jogador que a gente sabe que tem aí as suas questões com o joelho. Então por conta disso ele fica de fora. É um caso diferente, por exemplo, do Oscar, que a lesão é nas vértebras. Então Lucas Moura e Alan Franco de fora. Uma novidade também é o zagueiro Isaac, do Sub-20, zagueiro das categorias de base, que chegou nesta temporada junto ao Bragantino, viaja com o elenco, será a opção aí do técnico Hernan Crespo para o decorrer do jogo. O Igão acabou ficando em Cotia, deve ser utilizado inclusive na próxima sexta-feira, que o São Paulo tem um confronto contra a Ferroviária. Então o São Paulo que vai com algumas mudanças para esse compromisso, eu aposto numa linha com 4 defensores, com Negrucci e Sabino sendo os zagueiros, mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. André Silva está fazendo falta no elenco do São Paulo porque, coincidentemente, desde a sua lesão lá do confronto contra o Atlético Mineiro, né, do seu rompimento ali do LCP, o São Paulo despencou a sua média de gols. O São Paulo, né, por exemplo, o Luciano vive uma seca, né, que a gente já comentou que não balança as redes pelo menos há 12 jogos. E aí agora, desde a saída do André Silva, o São Paulo não tem conseguido marcar gols. Nos últimos 5 jogos foram apenas 1 gol marcado. Aliás, nos últimos 6 jogos, apenas 1 gol marcado. Aquele gol do Dineno contra o Botafogo que acabou decretando a vitória do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, aquele jogo que foi logo depois da data FIFA. Mas vamos comparar aqui os números. O André Silva que está fora por conta da sua recuperação no joelho, tem feito fortalecimento, não está descartada a possibilidade dele voltar ainda este ano, mas lá no finalzinho. Mas ela é uma lesão mais séria que vai depender muito do dia a dia dele, da sua evolução diária ali no CT da Barra Funda. Mas para vocês entenderem, com o camisa 17 em campo, a equipe disputou 43 partidas, tendo 60 gols marcados, alcançando uma média de 139 por jogo. Então tem uma regularidade bacana. Então, pelo menos, se a gente for pegar a média, o São Paulo sempre marcou gols com o André Silva em campo. Mas desde a sua lesão, olha a média do São Paulo. O São Paulo entrou em campo em 6 oportunidades sem a presença do André Silva e marcou apenas 1 gol com uma média de 0,16 de média por jogo. Uma das piores do São Paulo nos últimos anos. Então o André Silva, que por mais que muitos possam acreditar e crer que ele tem algumas limitações técnicas, dentro de campo ele era muito importante, até quem sabe para potencializar outros atletas como o próprio Luciano e o Ferreirinha, que também despencaram no seu rendimento desde a saída do camisa 17. O André Silva está fazendo falta? Quero saber a sua opinião aí nos comentários.